Macho, eu vou lhe dizer uma coisa. Aquela noite em Chapadinha não foi noite de cristão, não. O vento veio primeiro, assoviando baixinho por dentro da mata fechada, como se tivesse coisa grande se mexendo lá no escuro. A lua estava meio escondida, amarela por trás das nuvens, e o calor parado, daquele que gruda no cangote da gente feito mão de defunto. Eu estava sentado no terreiro, escutando o rádio chiado, quando senti o chão tremer de leve, bem de leve. Pensei que fosse caminhão na estrada. Mas aí os cachorros calaram de uma vez. Silêncio de respeito, sabe? Nem grilo, nem sapo, nem nada. Só o vento prendendo a respiração junto com a gente. Foi quando o rugido veio, ou o som desgraçado da gota serena. Não era uivo de cachorro, não era estalo de árvore, não era ronco de motor. Era um troço grosso, comprido, que vinha lá de dentro da mata e atravessava o peito da gente como faca molada. Eu senti foi o ar sumindo da boca, o coração errando o passo. As telhas do vizinho tremeram, o galinheiro estralou, parecia que a terra tinha engolido um trovão. Lá para a banda do brejo, vi um clarãozinho de luz apagar de supetão, como se alguém derrubasse lamparina no susto. Um menino chorou na rua, uma mulher gritou, sangue de Jesus tem poder, e o resto foi só reza embolada, porta batendo, gente correndo para dentro. Na manhã seguinte, disseram que encontraram árvore partida no meio, rastro fundo no barro, como se um bicho pesado tivesse passado varando tudo. Uns juram que viram os olhos dele brilhando no escuro. Outros calam que é para não chamar. Agora me diga, você acha mesmo que aquilo foi só bicho da mata, é? Eu lhe conto direitinho. Macho, antes de começar esse causo direito, deixa eu me ajeitar aqui no banquinho, porque quando a gente vai mexer com história de mata fechada, bicho grande e noite mal assombrada, o certo é falar sentado para não desequilibrar o juízo. E olha, essa história que você tá querendo ouvir, essa da tal besta de Chapadinha, é daquelas que a gente conta olhando para os lados, medindo o vento, conferindo se a lua não tá crescendo mais do que o normal. Mata fechada, meu amigo, mata fechada não guarda segredo por muito tempo. Mas bora começar pelo começo, que é como Deus manda. Meu nome é Nivaldo Batista, mas em Chapadinha ninguém me chama assim. Para todo mundo eu sou seu Nivaldo, ou Nivaldinho, quando estão pedindo fiado na minha bodega. Sou nascido e criado aqui mesmo, no Maranhão, nessa terra quente, vermelha, cheia de poeira, de cheiro de mato seco e de um povo teimoso que encara tudo, menos o desconhecido vindo da mata. Porque a mata daqui, vice, ela é fechada, espessa, abafada, parece que abraça a gente ou engole, dependendo da hora. Chapadinha é um lugar de gente trabalhadora, acorda cedo, dorme cansado. O sol nasce queimando e se põe cuspindo brasa. Tem época que a chuva some tanto que o chão abre as bocas de sede. Tem outras épocas que chove um dia só, mas chove como se o céu tivesse desabando por cima das casas. Eu, que já vivi mais de 60 anos nessa terra, sei de tudo um pouco. Sei o nome das plantas venenosas, das que curam, sei o canto dos pássaros, sei se o barulho da mata é vento, é bicho ou é coisa que não devia estar ali. E nesse tempo todo, escute bem, eu nunca vi a cidade tão assombrada quanto naquelas semanas antes do rugido. Mas antes de chegar lá, deixa eu pintar o cenário. Era começo de setembro, aquele período em que o calor aumenta como se o sol tivesse descido um pouquinho mais para espiar o povo daqui. Chapadinha estava seguindo a vida normal. O movimento na feira era o de sempre. Cheiro de peixe fresco misturado com farinha, grito de vendedor, gente brigando por preço, menino correndo atrás de bode. Ali perto da igreja, seu Ambrósio vendia bolo de milho, enquanto Dona Celina me xingava, dizendo que eu nunca devolvia as gamelas que ela me emprestava. Tudo igual, tudo rotineiro. Eu abria minha bodega todo dia às 6 da manhã. A porta fazia aquele rangido que já é música conhecida por aqui. Os clientes vinham, falavam besteira, contavam fofoca, pagavam pouco, pedia fiado minto. De tardezinha, eu sentava no terreiro, olhava o mato ao longe e ouvia os barulhos normais da mata.
Cigarra, passarinho, estalo de galho, ronco de moto vindo da estrada de chão. Tudo igual, vice? Tudo dentro do normal. Tudo calmo, calmaria boa, calmaria perigosa. Porque eu lhe digo uma coisa, quando a mata fica calma demais, é porque tem coisa se espreitando na sombra. Naquele tempo, a conversa da cidade era só sobre a festa de Nossa Senhora das Dores. O povo preparando quermesse, chamando parentes, ajeitando as barraquinhas de mungunzá, vatapá, tapioca. As crianças se ajeitavam para brincar na roda gigante velha, que sempre chegava arranhada, toda enferrujada, mas que todo mundo adorava. As velhas comentavam sobre casamento, sobre neto que não presta e sobre o vereador que prometia asfalto todo ano e nunca botava um pingo de piche na estrada. A vida estava tranquila, como o rio preguiçoso passando. Mas eu comecei a notar umas coisinhas diferentes, coisa pouca, que só quem vive muito tempo na beira de mata percebe. Primeiro foram os cachorros, os de casa e os de rua. Eles pararam de correr para dentro da mata como faziam sempre. Ficavam olhando, de orelha em pé, rabo entre as pernas. Não latiam, não avançavam. Era medo, medo puro. Eu dizia, não é nada, é só cobra. Mas cachorro daqui tá acostumado com cobra. Eles latem até pra jiboia dormindo no sol. Depois vieram os pássaros. De manhã eles costumam fazer um escândalo danado. Mas por um dia, a mata estava silenciosa demais. Parecia que alguém tinha mandado o mundo calar a boca. Era um silêncio pesado, espesso, que fazia a gente engolir seco. Teve também uns galhos quebrados que encontrei perto da cerca do meu quintal. Achei que fosse só o vento, mas vento nenhum quebra galho grosso daquele jeito não. Parecia ter sido pisado, ou chutado, ou empurrado por alguma coisa grande. E ainda teve o gado, o do compadre Zelito. Eles começaram a se afastar da parte mais funda do pasto, ali perto de onde a mata encosta. Ficavam todos amontoados do lado oposto, nervosos, bufando. Teve uma noite que os bichos berraram tanto, que pensei que fosse onça rondando. Mas onça a gente conhece, ela não faz barulho assim. Onça é silenciosa como pecado escondido. Mas, veja bem, eu não liguei tanto, porque quem trabalha com terra, com plantação, com bicho, sabe que a natureza tem dia que tá virada, tem dia que tá calma, tem dia que tá estranha mesmo. Eu não tenho medo fácil dessas coisas, nunca tive. Até porque, na minha juventude, já enfrentei cobra jiboia de 3 metros enrolada no galinheiro. Já espantei porco do mato com vara de pau. Já fui buscar bezerro perdido no meio da noite com só a luz da lua. Coisa daqui, coisa do sertão. Só que aquela estranheza não era estranheza normal não, era outro tipo. Tipo de coisa que a gente sente na nuca antes de entender. E o povo? O povo fazia o que o povo sempre faz, ignorava de dia e morria de medo de noite. Na feira, o assunto começava a crescer. Às vezes, alguém comentava, "Tô achando a mata esquisita." Aí vinha outro, "A Epinai tá forte, deve ser só tempo virando." Mas ninguém queria admitir que tinha alguma coisa errada. Aqui no Nordeste, a gente tem essa mania besta de fingir que o medo não existe. Mas existe e pesa. Numa dessas, sentado na porta da bodega, eu vi Dona Eurídice, uma velha rezadeira que mora ali pras bandas do areal. Ela estava parada no meio da rua, olhando para a mata fechada, com a mão na testa e o pano amarrado no queixo. Eu perguntei, "Que foi, Dona Eurídice?" E ela respondeu só assim, "A mata tá doente, Nivaldo." Eu ri, "Doente de quê, mulher?" Ela olhou bem dentro do meu olho e disse, "De coisa que não é desse mundo." E saiu andando devagar, arrastando o chinelo. Arrepiei dos pés à cabeça, porque rezadeira não inventa coisa assim sem motivo. Mas, como bom teimoso que sempre fui, botei a culpa no calor, na seca, no vento parado, no cansaço, em tudo, menos no que era. Até que um dia, 3 antes do rugido, eu escutei, vindo lá da mata, um barulho grave. Não era rugido ainda não. Era como se alguém tivesse arrastando o tronco enorme no chão. Arrastando, empurrando, derrubando.
vinha distante, mas dava para sentir na barriga. Eu disse para mim mesmo: "Ah, isso é só lenhador, mas lenhador não trabalha de noite, e aquele barulho só vinha de noite." A última coisa que me fez desconfiar mesmo foi o comportamento dos porcos de Dona Jesus, vizinha minha. Os bichos eram barulhentos, vivia grunhindo. Mas por uns dias eles ficaram calados, escondidos dentro do chiqueiro, recusando comida. Parecia que estava escutando algo que a gente não escutava. Tudo isso foi criando um tremor miúdo dentro do coração da cidade. Mas ninguém dizia em voz alta. Era só um suspiro, um comentário, um olhar atravessado. Chapadinha tinha caído numa calmaria medonha. E eu, seu Nivaldo, que sempre me achei duro, calejado, comecei a dormir mal. Tinha vezes que acordava de madrugada com a sensação de que alguém estava andando lá fora, perto da cerca. Mas quando eu olhava, não via nada. Só o breu tremendo de calor, só o cheiro forte de mato. E foi essa calmaria, essa calma que não era calma, que antecedeu o rugido. No fundo, bem lá no fundo da alma, eu sentia que a cidade estava segurando a respiração, como quem espera o pior, como quem sabe que algo grande está vindo, algo escondido na mata, algo que não deveria existir. Eu só não sabia ainda que, quando viesse, ia mudar a vida de todo mundo, ia mudar a minha. Ia virar causo contado até hoje. E é isso, assim começou, assim era a Chapadinha antes do medo chegar de vez. Pois bem, lembra que eu, seu Nivaldo, já estava com a pulga atrás da orelha, né? Cachorro amuado, pássaro calado, gado aperreado, mata sem canto? Pois naquele começo de setembro foi como se Chapadinha tivesse ficado com o couro arrepiado, sentindo um friozinho na espinha, mesmo com o calor de cozinhar mandioca no asfalto. Mas ninguém queria dar nome ao medo. O povo só dizia, é tempo virando, é bicho do mato, é besteira. Mas o mato não mente, vice? O mato sempre sabe quando algo errado está se esgueirando entre os troncos. E os primeiros sinais mais sérios começaram numa quarta-feira, dia de feira grande. Eu me lembro direitinho porque eu estava trocando o pano da prateleira da minha bodega quando o Zé Lito chegou correndo, suado, com os olhos arregalados. "Nivaldo, tu acredita no negócio?" perguntou ele, botando as mãos no balcão como se tivesse fugido de alguma coisa. "Depende", respondi. "Se for sobre pagar o fiado, não acredito não." Ele nem riu. Quando o cabra não ri de piada de fiado, é porque a coisa é feia. "O gado", disse ele, "tá se espantando de novo, mas não é pouco não, é como se tivesse alguma coisa grande rondando o pasto." Eu tentando ser racional. "Onça, meu filho, é onça, sempre tem." Ele balançou a cabeça. "Não é onça, onça não quebra tronco daquele tamanho. E também", ele engoliu seco, "onça não anda de noite fazendo gemido de alma penada." Eu congelei no meio do movimento de pegar uma garrafa d'água, porque aquele gemido era novidade. "Gemido como?" perguntei. Ele olhou para o chão como se tivesse medo de dizer em voz alta. Grave, arrastado, parecia vento dentro de um barril, só que vindo do chão. E os bois ficaram doidos. Um tentou pular a cerca, outro correu tanto que caiu. Eu senti a garganta fechar. Mas antes que a conversa ficasse mais medonha, entrou Dona Celina, fazendo o escândalo habitual. "Vocês dois estão aí falando de bicho enquanto minha galinha sumiu. Sumiu, Nivaldo, a melhor que eu tinha." Eu ri, meio aliviado. "Dona Celina, sua galinha sempre some. Depois aparece na casa de alguém botando ovo nos baldes dos outros." Mas ela não estava na vibe de ouvir gracinha, não. Pois dessa vez não, dessa vez ela se foi de vez. E outra coisa, achei pena espalhada longe do galinheiro. E tinha um cheiro estranho no ar. Que cheiro, mulher? Cheiro de coisa ruim, cheiro de carniça misturado com ferrugem. Ferrugem, essa palavra tocou alguma coisa lá no fundo da minha cabeça. Ferrugem era cheiro de sangue seco. Mas fiquei calado, porque, né, vai que era exagero.
Enquanto a feira fervia de gente, essas conversas iam crescendo, igual fermento em massa quente. Ninguém dizia com todas as letras que tinha bicho grande rondando, mas todo mundo estava pensando nisso. E aí vieram as pegadas. Ah, meu amigo, foi aí que Chapadinha começou a tremer. Quem achou foi Tonho da Burra, um cabra magro, encrenqueiro, mas bom de vista. Ele veio da mata berrando, correndo, dizendo que tinha visto o rastro do capeta. Todo mundo riu dele, claro, porque Tonho é exagerado desde criança. Mas quando ele mostrou os rastros, o riso morreu. Eu fui olhar também, e vou lhe dizer, aquilo não era de bicho conhecido. A pegada era funda, pesada, com 3 pontas como garra. O formato lembrava um pé de gente, mas grande demais. Longe demais entre um e outra, como se o troço desse passos largos, de criatura que sabia andar rápido e sabia onde pisava. O chão estava afundado mais de 2 dedos. "Isso aí é brincadeira de vocês!" gritou seu Raimundo, o padeiro, tentando convencer mais a si mesmo do que aos outros. "Isso aí é pegada de boi, só pode!" Eu, com calma. "Boi anda com casco, Raimundo. Isso aí tem dedo." "Então é anta." "Anta não tem garras, homem de Deus." "E tu quer que eu diga o quê? Que é demônio?" Aí o povo se calou, porque mesmo quem não acredita em demônio fica com medo da possibilidade. Naquele dia, comecei a perceber algo ainda mais estranho. Os sons da mata estavam diferentes. Não era só o silêncio, era o silêncio cortado por barulhos que não combinavam. De noite, eu ouvi aquele barulho grave de novo, como arrasto, como tronco movendo mais rápido. E teve uma hora que escutei um baque forte, como se algo tivesse batido contra uma árvore. Deve ser vento, eu dizia para mim mesmo, mas eu sabia que não era. O vento daqui não bate assim. O vento daqui sopra, empurra, não derruba a árvore grossa. E quanto mais a gente tentava tapar o medo com razão, mais o medo vazava pelas frestas. A noite dos uivos. Teve uma noite, 2 dias antes do rugido, que a cidade inteira acordou ao mesmo tempo, porque os cachorros começaram a uivar. Mas não era uivo de cão chamando fêmea, nem uivo de dor, nem uivo de briga. Era uivo de medo. Um uivo fino, longo, sofrido, vindo de todos os cantos ao mesmo tempo, da Rua da Corrente, do areal, da beira da estrada, das casas espalhadas. Parecia que todos os bichos tinham visto a mesma coisa e não gostado nem um pouco. Eu levantei da cama e fui até o terreiro. O chão estava morno ainda, o ar parado. E lá, no meio da escuridão, a mata parecia respirar, juro. Parecia puxar o ar e soltar devagar, como um animal adormecido que está prestes a acordar. De repente, um galho estalou. Não foi estalinho de graveto, foi estalo de tronco, pesado. Os cachorros aumentaram o uivo e eu senti o coração bater nas costas. "Arriégua", murmurei, segurando a porta. "Que diabo tá andando aí?" Nessa hora, ouvi passos grandes, compassados, forte, pesado, como se algo tivesse caminhando com calma, mas tamanho suficiente para fazer o chão vibrar de leve. Eu tentei ver alguma coisa, mas a escuridão não deixava. A lua estava fina, escondida, parecendo unha de gato riscando o céu. E então, silêncio. Um silêncio que não era da natureza. Era de coisa que observa, coisa que escuta, coisa que pensa. Me deu um arrepio tão grande que desceu das costas até o calcanhar. Fechei a porta, devagar, tranquei, rezei 2 Ave-Maria, mas nem assim o medo foi embora. O sumiço de seu Caró. No outro dia, cedo, correu pela cidade a notícia. Seu Caró tinha sumido. Seu Caró era caçador velho, cascudo, desses que conhece cada centímetro da mata. Ele ia para dentro do mato como quem vai para a cozinha beber água. Não tinha medo de nada. Já tinha lutado com porco do mato, já tinha espantado onça com grito, já tinha visto cobra que nem nome tinha. Era desses cabra duro que só existe no interior.
Mas naquela manhã, a esposa dele, Dona Guidinha, apareceu na porta da igreja tremendo mais do que vara verde. Ele não voltou para casa, dizia ela. Não voltou, é a primeira vez na vida. O povo foi procurar e acharam o local onde ele tinha montado acampamento. A fogueira apagada, o bornal jogado no chão, a faca dele cravada num tronco e marcas estranhas ao redor. Muitas marcas fundas de garras. Isso aí não foi onça, murmurou Tonho. E ninguém contestou, porque não tinha como dizer que era. E o pior, no chão, perto da fogueira, tinha um arranhão enorme, como se algo tivesse sido arrastado. Algo grande, algo pesado. E seu Caró? Nem sinal, nem chapéu, nem rastro. Sumiu como quem apaga a vela com sopro. Aí sim, o medo entrou pela porta da cidade. As luzes da mata. Na noite seguinte ao sumiço, uma coisa ainda mais estranha aconteceu. Eu estava sentado no terreiro olhando a mata ao longe, quando vi um clarão. Não era fogo, não era farol de moto, não era lampejo de trovão. Era uma luz amarelada, que acendia e apagava devagar, como se estivesse respirando, pulsando, como um olho abrindo e fechando. Meu Deus, sussurrei. A luz piscou, depois outra luz surgiu ao lado, e depois sumiram, de uma vez. O coração deu um salto, porque luz que acende e apaga dentro de mata fechada não é coisa boa, não é coisa normal. E antes que eu pudesse raciocinar, ouvi o primeiro rugido pequeno. Não foi o rugido grande o que sacudiu Chapadinha, esse ainda ia chegar. Mas foi um rugido grave, profundo, que veio das bandas onde as luzes tinham piscado. Um rugido que fez a pele do meu braço se oriçar como se eu tivesse enfiado o dedo na tomada. Eu me levantei e fechei a porta. Respirei fundo e disse para mim mesmo: Nivaldo, tu tá ficando doido. Isso é só bicho, bicho grande e pronto. Mas eu sabia que não era. Eu sabia, lá no fundo, que a cidade estava prestes a ouvir coisa pior. Aquela luz, aquele rugido pequeno, aquilo tudo era só aviso. Aviso de que a mata estava acordando. Aviso de que algo enorme estava caminhando. Aviso de que a calmaria tinha acabado. E que, na noite seguinte, Chapadinha inteira ia tremer. Porque o rugido maior, o que ia marcar a história da cidade, ainda vinha vindo. E eu, seu Nivaldo, estava ali, sentado no terreiro, sem saber que aquela era a última noite normal que a gente ia ter por muito, muito tempo. Cabra véi, deixa eu te contar. Aquela noite do rugido pequeno, aquele que só eu ouvi, foi a última vez que Chapadinha dormiu com alguma paz. No outro dia, parecia que a cidade inteira estava com a língua coçando para falar de coisa ruim. E quando o povo daqui começa a conversar assim, mexendo as mãos, ajeitando o chapéu, passando a mão no pescoço, é porque o medo já entrou pelos olhos e se deitou na rede. E o pior, quanto mais o povo fala, mais o medo cresce. Medo se alimenta de voz. Mas vamos por partes, porque o dia amanheceu estranho desde as primeiras horas. A manhã que amanheceu torta. Eu acordei cedo, como sempre. A casa estava abafada, como se a noite tivesse grudado no telhado. A primeira coisa que percebi foi o silêncio. Mas não era o silêncio normal da madrugada. Era um silêncio de matagal observando. Fui abrir a porta do terreiro. A madeira rangeu alto, parecia até grito. O sol nem tinha subido direito, mas o calor já estava daquele jeito que deixa o pescoço suado. E os bichos? Nenhum pio, nenhum mugido, nem o miado da gata do vizinho. Até os galos, que cantam até sem querer, estavam calados. Ah, riégua, aquilo ali não era normal.
Eu fiquei parado um tempo, só ouvindo a respiração pesada do amanhecer. A mata fechada parecia mais escura do que devia, mesmo com o dia clareando. Como se tivesse segurando alguma coisa lá dentro, escondendo. Foi aí que vi a primeira pessoa na rua. Tonho da Burra, andando apressado, olhos esbugalhados, segurando a calça com a mão e o chapéu com a outra. Tonho! Chamei. Ele virou o rosto branco que nem farinha. Tu viu? Viu o quê, homem? As pegadas novas apareceram de madrugada, maior do que as de ontem. Meu coração bateu errado. Onde? Ali, perto do campo de bola, dá pra ver de longe. Tonho saiu correndo e eu fiquei parado pensando se tinha mesmo coragem de ir olhar. Mas antes que eu pudesse decidir, chegou um coro de gritos vindo da outra rua. A voz de mulher, de homem, de menino, grito de medo, medo verdadeiro, desse que rasga por dentro. Peguei minha sandália, enfiei no pé e saí andando rápido. Quando cheguei na esquina, o povo estava todo aglomerado, uns empurrando os outros, todo mundo querendo ver e não querendo ao mesmo tempo. No chão, pegadas, frescas, fundo, grande como poça. E grandes, grandes demais, maior do que as do dia anterior, mais funda, mais pesada. Isso aí foi feito de madrugada, disse seu Ambrósio, o homem mais velho ali. Como é que tu sabe? Alguém perguntou. Porque eu passo aqui todo dia às 4 da manhã para fazer pão, e essas marcas não estavam aqui. E todo mundo engoliu seco quando ele completou. E eu ouvi um troço correndo por entre as árvores, mas não era gente. O medo cresceu mais um dedo. O boato vira tempestade. E boato, meu amigo, quando cai em chapadinha, vira chuva grossa na hora. Na feira, no mesmo dia, o assunto era só o bicho apareceu. Tão dizendo que é lobisomem, tão dizendo que é capeta, tão dizendo que é gigante da mata. Cada um inventava uma versão pior do que a outra. Dona Eurídice, a rezadeira, apareceu com um rosário enorme, balançando no ar como se estivesse espantando mosquito. É coisa ruim, gritava. Tem rastro de maldição nesses passos aí. Essa criatura não é bicho, é gente castigada. Tonho da Burra, sempre ele, botou ainda mais gasolina no fogo. Eu escutei passo de madrugada, gritava, grande, como se fosse tronco andando. E tu fez o quê, Tonho? Corri pras cobertas, né? Eu não sou besta. O povo riu nervoso, mas ali ninguém tava achando graça de verdade. E foi nesse clima que chegou o delegado Aderbal, cheio de pose, o bigode tremido, botando banca. Vamos se acalmar, anunciou ele, subindo numa caixa de madeira. Isso aí deve ser só algum animal bravo perdido da mata. Nada demais. O povo começou a chiar. Ninguém acreditou, nem ele mesmo. Eu que conheço o Aderbal desde a adolescência, vi que ele era branco que nem pano alvejado. Mas o homem precisava fingir coragem, né? Vou mandar 2 homens investigar, disse ele. Vamos achar esse bicho e acabar com essa palhaçada. E o povo, claro, murmurou. 2 homens? 2? Só 2, macho. Vai morrer todo mundo. Aderbal desceu da caixa, suando, e deu um jeito de sumir dali rapidinho. E foi exatamente nesse momento que alguém chegou correndo com a notícia que fez o medo virar pânico. Achei a camisa de seu Caró. O silêncio que caiu foi tão pesado que deu para escutar uma mosca pousando no cuscuz. Onde? Alguém perguntou. Pendurada numa árvore. E como estava? O homem respirou fundo. Rasgada, rasgada de um jeito que não parece faca, nem garra de onça. Parece mão grande. E ele engoliu seco, tinha sangue. Aí sim, o pavor entrou com mala e cuia. Gente começou a chorar, outros correram para casa. Teve até quem desmaiou. O nome de Jesus apareceu em cada esquina. E, no meio disso, eu fiquei com a cabeça latejando, senti um peso nas costas, uma dor funda no estômago. Porque eu sabia que aquilo não era onça, não era porco do mato, não era animal nenhum que eu conhecesse.
Era outra coisa, coisa grande, coisa escura, coisa viva e pior, coisa que sabia o que estava fazendo. A noite dos passos. Aquela noite eu não esqueço nem se viver 100 anos. Chapadinha fechou as portas cedo, todo mundo trancado, cortina fechada, luz apagada. Parecia toque de recolher sem ter sido mandado. Eu também tranquei minha porta com 3 voltas, mas isso não adiantou muito não. Medo atravessa madeira. Sentei no escuro, só com a lamparina acesa. O vento não soprava, a mata respirava fundo. E de repente, começou. Passos, mas não eram passos de gente. Eram passos largos, arrastados, pesados, como se uma criatura enorme estivesse passando bem ali perto, caminhando sem pressa, sabendo que podia ir onde quisesse. Tum, tum, tum. Cada pisada fazia o chão tremer de leve. O vidro da janela vibrava. Meu coração batia mais rápido. E o pior, os passos estavam ficando mais perto. Eu nem piscava. A lamparina tremia com minha respiração. Meu suor descia pelas costas. Tum, tum, tum. Os cachorros, nenhum latia. Eles só gemiam baixinho, como criança com febre. E então, os passos pararam. Bem ali, perto da cerca, perto demais. O silêncio ficou tão profundo que parecia que o ar estava preso dentro da casa. Eu segurei a beira da mesa, as mãos tremiam. E aí, no meio da escuridão, veio um som. Não o rugido grande, não ainda, mas um grunhido grave, profundo, que parecia vir do fundo da terra. Um som de criatura que respira pesado e sabe que você está ouvindo. Naquele momento, eu senti, com toda certeza, que aquilo me cheirou. Sim, cheirou a minha casa, cheirou a minha pele, cheirou meu medo. Eu quis correr, mas minhas pernas não obedeceram. Fiquei parado, esperando que Deus fizesse o bicho ir embora. E ele foi. Mas antes que eu pudesse respirar aliviado, ouvi uma árvore quebrando. Um estalo, forte, forte demais para ser vento. E tudo ficou quieto de novo, quieto como tumba. Eu fiquei sentado até o sol nascer, sem dormir, sem comer, sem piscar direito. E quando o primeiro galo cantou, eu percebi que Chapadinha ia acordar mais assustada do que nunca, porque o bicho tinha chegado perto, muito perto. E o pior, eu tinha a sensação forte de que aquilo tudo era só o começo. Se inscreve aí no canal e ativa o sino, vice, porque o que vem agora é pesado, feito pedra caída na alma. Cabra, deixa eu ajeitar a coluna aqui no banco. Isso que eu vou lhe contar aconteceu mesmo. Não tem exagero, não tem invenção, não tem floreio. Se tivesse, eu dizia logo, mas não tem não. O que eu vivi naquela noite foi tão real quanto o sol rachando às 2 da tarde no Maranhão. Aconteceu de verdade, e eu juro pela minha mãe. Agora sente, porque a história é longa e feia. O dia que começou errado. A cidade tinha acordado com um peso no ar. O sol naquele dia parecia mais gordo, mais amarelo, mais baixo. Um calor abafado, sem vento, sem brisa. Parecia que o tempo estava segurando o sopro para não espantar o que vinha vindo. Eu abri a bodega cedo, mas ninguém apareceu nas primeiras horas. O povo estava dentro de casa, remexendo coisa, procurando talismã, botando rosário na porta, pendurando ramo de alecrim atrás da janela. Até os cabra mais valentão, aqueles que tomam cachaça pura às 7 da manhã, estavam calados. Eu pensei, hoje vai acontecer alguma coisa. E foi. Logo antes do meio-dia, a notícia correu. Achamos o galho quebrado lá pras bandas do Igarapé, grande demais, e tinha marca de arrasto. Isso correu pela rua mais rápido que fofoca. Tonho da Burra entrou na bodega suado, ofegante.
Nivaldo, tu precisa ver isso. Não é coisa pequena, não. Quebrou até a árvore de tronco grosso. Nem 2 homens derrubavam aquilo no braço. Eu respirei fundo e pensei, gente, já cheguei até aqui, vamos ver o resto. Fechei a bodega e fui com ele. O caminho era abafado, cheio de mosquitos, cheiro de lama quente. A mata, Ave Maria, a mata parecia olhando para nós. Sabe, quando parece que tem olho grudado nos galhos? Era isso. E quando chegamos no local, riégua, o chão estava revolvido, como se tivesse passado um trator. Os arbustos estavam esmagados. Tinha 2 troncos partidos no meio, como se alguém tivesse quebrado com a mão. E no barro mole, pegada. Pegada maior que a do dia anterior, maior e mais funda. E do lado dela, uma marca de unha profunda, grande, arranhando a terra como se tivesse agarrado o chão. Tonho ficou branco. Eu não volto aqui nem amarrado. Eu também queria ir embora, mas fiquei, olhando, sentindo o cheiro, porque tinha cheiro no ar, sim senhor. Cheiro de bicho molhado, cheiro de carne quente, cheiro de coisa viva, mas não animal comum. E enquanto eu olhava para o chão, meu olho bateu numa coisa pequena, caída perto do igarapé. Um resto de pano. Peguei. Era pedaço da camisa de seu Caró. Apertei forte entre os dedos. Algo dentro de mim avisou. Não é seguro ficar aqui. E não era. O começo da noite que nunca acabou. Eu voltei para casa devagar, pensando nos rastros, nos troncos quebrados, no pano rasgado. A cidade estava silenciosa, pesada. Até o sol parecia se pôr mais rápido, como se ele mesmo tivesse medo da noite que vinha. Quando escureceu, eu fechei tudo. Porta, janela, tranca da porta, tranca da janela. Travei até a porta do armário só para garantir. Acendi a lamparina e fiquei sentado, ouvindo a respiração da casa. De repente, tum! Um barulho longo vindo da mata. Parecia pedra caindo do céu. Depois outro, mais forte. Tum! Tum! Eu levantei, devagar, como quem levanta dentro de um sonho ruim. Cheguei na porta, colei o ouvido. E foi aí que eu ouvi o rugido. Mas não aquele rugido grande, o que sacudiu a cidade. Esse era outro, mais grosso, mais próximo, mais quente. Era um rugido carregado de raiva, de fome, de bicho que sabe que está sendo caçado e que vai caçar de volta. Meu coração subiu até a garganta, o suor desceu pela testa e antes que eu pudesse recuar, toque, um estalo na cerca, depois outro, toque, 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 como se algo tivesse andando devagar, muito devagar, vindo na direção da minha casa. Eu respirei fundo, ajeitei a lamparina e pensei, gente, eu vou morrer de medo antes de morrer de verdade. E então, chegou o primeiro sinal do bicho. A luz da lamparina tremia e o chão, macho, o chão começou a tremer. Tremia de leve, mas tremia. Parecia batida de tambor profundo, lá longe, mas cada vez mais perto. Até que senti o baque. Tum! Uma pisada. Tum! Outra, mais perto. Eu segurei a mesa com força e então, pelas frestas da janela, vi sombra, grande, alto, passando devagar. Eu queria correr, queria gritar, queria fechar os olhos, mas eu só consegui ficar parado. E aí, o bicho parou na minha cerca, bem na minha cerca. Eu ouvi a respiração pesada, uma respiração funda, quente, como se tivesse carregando o mundo nas costas. O ar entrando, o ar saindo. Eu tremi tudo. E então, devagar, muito devagar, o bicho encostou na cerca. A madeira gemeu, a cerca inclinou. Eu recuei 2 passos. A lamparina quase caiu. O coração veio no gogô. E foi aí, bem aí, que eu ouvi o som que eu nunca vou esquecer. Scrá! Som de unha arrastando na madeira. Uma unha grossa, uma unha grande, uma que não era de gente nem de bicho conhecido. Eu engoli seco.
A pele do meu braço arrepiou inteira. E então o bicho se mexeu pro lado e eu vi, pela fresta da janela, pelo espacinho entre duas tapas da porta, o olho. Um olho amarelo, brilhando no escuro, como fogo preso dentro de vidro. Grande, redondo, assustado e furioso ao mesmo tempo. O olho se moveu rápido, como se estivesse farejando, procurando, medindo a mim. Eu me abaixei devagar, tentando não fazer barulho, mas o bicho sentiu. Ele virou o olho direto para mim, direto, no foco. E aí, pela primeira vez, eu ouvi o som que separa o homem de qualquer valentia. Grrrr. Um rosnado que fez minha alma tremer dentro do corpo. E então veio o rugido. Não o rugido grande, o que sacudiu Chapadinha. Esse ainda vinha, minutos depois. Mas veio um rugido menor, direto na minha cara. Feito um trovão que passou rente ao coração. Roá! A lamparina apagou na hora. O chão tremeu, as telhas vibraram. Eu tropecei para trás. O bicho deu uma patada na cerca. A madeira quebrou, simples assim. Quebrou como graveto. Eu caí sentado, senti a respiração quente vindo direto para mim, senti o cheiro de mato molhado, cheiro de pelo queimado de sol, cheiro de sangue. E o bicho se aproximou. Eu ouvi cada passo dele, pesado, certeiro, pronto para atacar. E foi aí, nessa hora, que um grito cortou o ar. Não fui eu, foi alguém na rua. Corre! A besta tá na cidade! A criatura se virou, ouvi o corpo enorme se movendo. Ouvi a respiração mudar, ficou mais rápida, mais seca, como se tivesse decidido outra presa. E então ele correu. Macho, aquele bicho correu. Um som de mato quebrando, árvore partindo, corre danado na rua. Gente gritando, porta batendo. E eu fiquei ali, no chão, com o coração batendo igual tambor de festa junina. Eu simplesmente não conseguia levantar, porque o que eu tinha visto não era humano, não era onça, não era porco, não era criatura da nossa lógica. Era a besta de Chapadinha, de carne, de garra, de olho brilhando, e ela estava solta na cidade. O fim da noite e o começo do terror. Eu finalmente consegui me levantar, ainda tremendo. Corri até a janela, abri só um tiquinho. E foi aí que eu ouvi roar! O rugido grande, o rugido que sacudiu a terra, o rugido que tremeu janela, o rugido que fez cachorro calar, criança chorar, velho desmaiar. Aquele rugido, aquele sim, dividiu a vida da cidade em duas partes, antes da besta e depois da besta. E eu vi, ali no escuro, um vulto imenso correndo para dentro da mata, num salto, num sopro, num movimento rápido demais para coisa tão grande. E o silêncio caiu, pesado, gelado, cavernoso. Eu fechei a janela com cuidado, encostei as costas na parede e respirei fundo. Até hoje eu não sei como não morri naquela noite, mas eu sei de uma coisa. Aquele bicho olhou para mim. E quando uma coisa daquelas olha para você, ela nunca esquece. Cabra véi, ainda sente a pele arrepiada? Pois se prepare, porque o que Chapadinha viu no dia seguinte, meu amigo, aí é que a cidade entendeu que o que passou ali não era de Deus não. Cabra véi, se ajeite aí na cadeira, porque seu Nivaldo vai lhe contar agora o dia em que Chapadinha acordou diferente. Como se o mundo tivesse dado uma volta meio torta enquanto a gente dormia com medo. Ou melhor dizendo, enquanto a gente fingia que dormia, né? Porque naquela madrugada ninguém pregou o olho não. Agora vamos vice. Se inscreve aí no canal e ativa o sino, que hoje o dia amanhece feio, carregado, cheio de sinal ruim da besta.
O sol que não esquentou. O sol nasceu amarelo, mas era um amarelo esquisito. Não era aquele amarelo forte, quente, que bate na cara da gente e faz o suor descer. Era um amarelo pálido, quase doente. Um sol que iluminava, mas não aquecia. Eu nunca tinha visto aquilo. Abri a porta devagar, mais por obrigação do que por vontade. Quando o vento da manhã bateu no meu rosto, senti aquele cheiro que só aparece depois que coisa grande passa pela noite. Cheiro de mato pisado, cheiro de terra quente, cheiro de perigo esfriando. Na rua, pouca gente. O povo só botava a cabeça para fora quando ouvia algum barulho diferente. A manhã estava silenciosa demais, pesada demais, parada demais. Parecia que a cidade estava com medo até de se mexer. Eu dei uns passos para frente, sentindo um aperto estranho no peito. A cerca do meu quintal estava quebrada, partida mesmo, rachada no meio, como se tivesse levado um coice de trator. Eu passei a mão na madeira, farpas para todo lado, marca de unha, arranhão fundo, cheiro forte. Senti um gelo subir pela espinha. A besta tinha encostado ali, bem ali, a centímetros de mim. Pensei, meu Deus, se tivesse dado mais um passo, eu era morto. Respirei fundo, tentando tirar o premor da garganta, mas parecia que a cidade inteira tremia junto comigo. O povo começa a se juntar. Aos poucos, as pessoas começaram a sair. Um aqui, outro ali, olhando para todos os lados como quem anda no escuro. Tonho da Burra foi o primeiro a gritar. Oxente, venham ver isso aqui! Todo mundo correu. No meio da rua, na terra batida, estavam lá, pegadas, frescas, fundo, grandonas. E não era só uma ou duas, não. Era uma sequência inteira, como se o bicho tivesse desfilado pela rua sem medo de ser visto. Passo largo, medido, pesado. Dona Celina, aquela que sempre perde galinha, botou a mão na cabeça. Santíssima Virgem, essa miséria passou na porta da minha casa. E o povo todo, passou na minha também. Aqui também tem marca. Aqui no portão arranhou. Ali arrancou a tranca. Era rastro para todo lado. Como se a besta tivesse dado um passeio pela cidade inteira, olhando casa por casa, escolhendo, farejando, rondando. Eu olhei para os rastros perto da minha porta. Era fundo, profundo, como se o bicho tivesse parado ali um tempão. Me deu um nó no estômago. As árvores que não deviam ter caído. A notícia se espalhou rápido. Quebraram a sucupira grande. A sucupira grande era uma árvore centenária, ali perto do riozinho. Ninguém nunca conseguia derrubar, nem motosserra dava conta da grossura dela. Fomos lá olhar. Macho, véi, até hoje não sei explicar. A árvore estava partida no tronco, como se tivesse sido empurrada com brutalidade. Não estava cortada, não estava arrancada, estava quebrada. E perto dela, rastros enormes. Seu Ambrósio, velho e experiente, se aproximou, botou a mão no tronco, cheirou a madeira. Isso aqui não foi vento. Foi o que então? Perguntaram. Foi força. De homem. Homem nenhum tem braço para quebrar sucupira desse tamanho. Nem 5 homens, nem 10. Ele olhou para a mata e falou baixo. A coisa que passou por aqui não devia existir. Ninguém respondeu, mas o silêncio respondeu por todo mundo. As coisas destruídas. Fomos andando mais para dentro e vimos mais estrago. A cerca de seu Zé Pequeno, destruída. O galinheiro de Dona Eurídice, tudo revirado, galinha sumida. O chiqueiro de Dona Jesus, porta arrombada, porco fugido. O curral de Zelito, pegada para todo lado, um boi sangrando no canto, tremendo tanto que parecia que ia cair morto. E mais estranho ainda, marcas de garra na parede, no tronco, no barro. Garra grande, grossa, funda. Eu nunca tinha visto marca daquele jeito. Tonho da Burra, sempre metido, agachou e botou a mão no desenho. Parece unha de gente. De gente? Perguntei. É, mas grande demais. Homem não tem garras, Tonho. Eu sei, mas o formato lembra. Tu tá dizendo que esse bicho tem mão? Ele engoliu seco. Tô dizendo que esse troço aí anda igual gente.
Aí o povo todo fez silêncio. Ninguém contradiziu, porque todo mundo já estava pensando a mesma coisa. O povo se desespera. Quando chegamos na praça principal, o assunto já era só um. Quem é que virou essa praga? Porque no Nordeste, cabra véi, quando aparece um bicho assim, diferente, enorme, estranho, o povo não pensa primeiro em monstro, pensa em gente amaldiçoada. Só pode ser lobisomem, gritou uma mulher. Eu disse ontem, gritou outra. Eu sonhei com isso essa noite, disse um senhor balançando um rosário. Foi castigo? Afirmou uma véia. Foi alguém que mexeu com coisa errada, disse outra. O delegado Aderbal apareceu, suando e tremendo. Vamos manter a calma. Calma? Berraram 3 pessoas ao mesmo tempo. Calma, homem. O bicho passou na minha rua. O bicho bateu na minha porta. O bicho quebrou meu curral. O bicho comeu meus porcos. Aderbal não sabia para onde olhar. Eu vou mandar reforço. Reforço de quê? Gritou alguém. De bala? De polícia? Isso aí não se mata com tiro não, homem. Pois então, rezem, alguém berrou lá de trás. Quem sabe Deus olha por nós. A confusão estava grande. Gente chorando, gente segurando o terço, gente dizendo que ia embora da cidade, gente jurando que viu sombra enorme pulando entre as árvores. E no meio disso tudo, um comentário começou a rodar, sussurrado, discreto, mas perigoso. Foi Seu Caró. Seu Caró virou. Foi ele que virou esse troço. Eu senti o sangue gelar na veia, porque Seu Caró era bom homem, valente, justo, nunca mexeu com coisa ruim. Mas estava sumido. E no Nordeste, cabra, sumiço mais rastro de bicho igual suspeita de lobisomem. Eu ouvi 2 mulheres cochichando. Ele foi pra mata sozinho naquela noite e não voltou. Se tivesse morrido, tinha corpo. Pois é, só some assim quem vira. Vira lobisomem. Eu fechei a cara. Deixa de besteira, falei. Caró não era disso, não. E tu sabe, respondeu a mulher. Tu viu o que ele fez? Ele era trabalhador, pois justamente é sempre os mais quietos que viram. Me deu raiva, raiva e medo, porque essa ideia começou a crescer. O povo começou a acreditar, e quando o povo acredita, vira verdade na força da voz. Então, bote isso na cabeça. A cidade inteira começou a achar que a besta tinha rosto, e que esse rosto era de Seu Caró. O pequeno detalhe que mudou tudo. Voltando do centro, passei perto da beira da mata. O vento soprou de leve, pela primeira vez em dias. E foi aí que eu vi. O rastro grande terminava, mas logo ao lado, no barro macio, tinha outro rastro. Pequeno, fino, de pé descalço, de gente. E os 2 rastros andavam juntos, lado a lado, por alguns metros, até que o rastro pequeno sumia, desaparecia. E o grande continuava sozinho. Eu travei, fiquei gelado. Era como se uma pessoa estivesse andando junto com a besta. Um humano, alguém vivo, alguém ali. E depois, o rastro humano desaparecia, do nada, como se tivesse virado o bicho. Eu me ajoelhei, olhei mais de perto, tremi a mão, passei o dedo no barro. O rastro era recente, muito recente. E aquilo mudou tudo na minha cabeça. Porque até então eu achava que a besta era só besta, bicho, criatura. Mas ali, naquele rastro misturado, tinha prova. Prova de que talvez não era bicho, era gente. Gente virada. Ou, pior, gente virando. O silêncio que falou mais alto. Voltei para casa com isso fervendo na cabeça. O sol já ia se pondo devagar, meio tímido, como se tivesse medo de se esconder e deixar a noite entrar de novo. A cidade inteira estava quieta. Ninguém falava alto, ninguém cantava, ninguém ria. Era silêncio de luto. Luto por algo que ainda nem tinha acontecido. Ou tinha?
Quando entrei no meu terreiro, sentei no chão, cansado, suado, com a mente pesada. Olhei para o buraco na cerca quebrada, olhei para as marcas de garra, olhei para o pedaço de pano de seu caró que peguei de manhã e perguntei para mim mesmo, será que aquela besta tem um nome? Senti um arrepio na espinha, porque, no fundo, eu sabia que aquela história ainda ia piorar muito, muito antes de melhorar. E piorou. Cabra véi, ajeite a coluna, tome um gole d'água, respire fundo, porque agora seu Nivaldo vai lhe contar o fim desse causo, ou melhor, o pedaço final que a gente conhece. Porque a verdade mesmo, essa ninguém sabe até hoje. E, como manda o figurino, se inscreve aí no canal e ativa o sino, vice? Agora vamos embora, que esse capítulo é cheio de pensamento torto, sabedoria do mato e aquele medo manso que gruda no peito e não larga. Amanhã do segundo dia. Sabe como Chapadinha acordou no segundo dia depois do rugido grande? Pior. No primeiro, o povo estava assustado. No segundo, o povo estava certo de que alguma desgraça ia acontecer. Porque naquela noite ninguém viu a besta, mas todo mundo ouviu alguma coisa. Um rosnado longe, um estalo de galho grosso, uma pisada lenta, um sussurro de vento onde não devia ter vento. E esse tipo de coisa, macho véi, esse tipo de coisa não se sonha, se escuta. Quando o sol nasceu, pálido, frouxo, quase que pedindo desculpa, o povo saiu devagar, de cabeça baixa, como quem pisa em lugar proibido. Eu levantei com dor nas costas e na alma. A noite tinha sido comprida. Eu dormi com a lamparina acesa, mas mesmo assim a sombra parecia viva dentro do quarto. Saí para o terreiro, olhei para a cerca quebrada, toquei na madeira, fria. A besta não voltou. Mas eu sabia com a certeza de quem vive muito e escuta a mata, que não tinha ido embora. A mata fechada estava muito quieta, muito parada, muito esperando. E a cidade toda sabia disso também. O povo começa a filosofar na desgraça. Quando a gente tem medo, a cabeça inventa força. E o povo daqui começou a filosofar, cada um do seu jeito torto e sábio. Seu Ambrósio, o mais velho da rua, disse: no tempo dos meus avós, quando a mata ficava assim, era aviso de coisa grande. Mata não dá aviso à toa. A mata protege, mas a mata cobra também. Tonho da Burra, claro, falou besteira. Eu acho que o bicho é de outro planeta. O povo riu, mas riu sem graça. Dona Celina, segurando um rosário poderoso, completou: isso aí é castigo. Castigo de gente que mexeu com coisa que não devia. Quem? Alguém perguntou. Ah, não sei, mas sempre tem. E a cidade toda começou a criar versão. Porque quando a verdade é grande demais para caber na cabeça da gente, o povo inventa 3 menores para tentar entender. Uns diziam, foi seu Caró, ele virou. Outro, não foi ele não, foi alguém que chegou na cidade esses dias. Outros ainda, é monstro antigo. A mata só está devolvendo o que o homem tirou dela. E no meio dessas conversas, todo mundo olhava de rabo de olho para a mata, porque ninguém sabia se ela estava ouvindo. E, vou lhe dizer, parecia sim que estava. O encontro com o padre. Quando deu meio-dia, o padre apareceu na minha bodega. Era raro ele vir ali, só vinha quando precisava de vela grande. Mas naquele dia, o homem estava pálido que nem papel. Nivaldo, ele disse baixinho, reza comigo. Rezar o quê? Qualquer coisa. Mas o que foi que aconteceu? Ele respirou fundo, olhou para o lado e respondeu. Eu fui até a mata de manhã. Oxente, padre, foi fazer o quê numa hora dessa? Saber. Eu franzi a testa. E descobri o quê? Ele botou a mão na testa e disse, Nivaldo, não é um bicho só. Eu senti o corpo todo gelar. Como assim? Ele engoliu seco. Tem rastro grande e outro menor. Eu já sabia, mas ouvi da boca dele doeu. Vi também marca de mão grande. Eu sei. Sabe? Sei. Por que não me contou? Porque
Eu respirei fundo, porque parecia que a mata não queria que eu falasse. O padre passou a mão no peito, nervoso. Ele queria dizer mais alguma coisa, mas engoliu. E foi embora, sem vela, sem bênção, sem coragem. Aí eu entendi que não era só o povo que estava com medo. Até Deus, naquele dia, pareceu que ficou mais distante. Uma tarde que não passava. A tarde correu lenta como jabuti gripado. O calor estava parado, grudado no chão. Nem sombra refrescava, nem vento, nem animação para fofoca tinha. Eu fiquei sentado na porta da bodega, olhando o sol. Ele descia devagar, vermelho, grosso, pesando no horizonte. E quanto mais o sol descia, mais meu corpo travava. Porque eu sabia como quem sente no osso. A noite ia ser pior. Quando o sol tocou o fim das casas, o silêncio desceu. Silêncio quente, silêncio medroso, silêncio que grudava no céu. Fechei a bodega cedo, fui para casa, tranquei tudo e fiquei sentado com a lamparina acesa, esperando o medo chegar. A noite que ninguém esqueceu. Macho véi, já era quase meia-noite quando começou. Primeiro, o vento. Mas não era vento normal. Não vinha de cima. Vinha rasteiro, passando no meio das pernas da mesa, atravessando o meu terreiro, como se trouxesse recado. Depois, os galhos estalaram. Depois outro, e aí o som. Tum, tum, tum. Passo grande, passo peso, passo de bicho que não precisa correr para meter medo. Eu fechei os olhos, respirei fundo e disse baixinho: "Meu Deus, de novo não." A sombra passou pela frente da minha casa. Eu vi pela fresta da janela. Alta, curvada, com pelos arrepiados, ombros largos, pulso grosso, passo firme. Mas dessa vez tinha duas sombras, uma maior e outra menor. Isso eu não esqueço não. Passei semanas tentando tirar da cabeça. A sombra menor andava diferente, mais leve, quase humana, mais torta, descompassada, como se estivesse aprendendo a andar. Quando eu percebi isso, senti o estômago embrulhar, porque agora eu sabia. Não era um monstro, não era duas criaturas, era duas metades da mesma desgraça. Um bicho e uma pessoa virando, ou que já tinha virado e estava voltando, ou que ia virar por completo na próxima lua. E foi aí que meu medo virou outro tipo de coisa, virou pena. Pena de quem quer que fosse aquela sombra menor, porque aquilo ali não era normal, não era saudável, não era humano. E então a sombra maior parou, bem diante da minha cerca quebrada. Eu gelei. O bicho levantou o focinho e farejou o ar. Farejou como se estivesse sentindo o cheiro de memória, de medo, de mim. E então ele rugiu, baixo, profundo, lento. Não era rugido de ataque, era rugido de aviso, de reclamação, de lembrança, como se estivesse dizendo: "Eu sei que tu tá aí, eu sei quem tu é, eu sei que tu viu." E a sombra menor, do lado dele, repetiu o som, mais fraco, mais humano, trêmulo, como se estivesse aprendendo a rugir. Eu quase chorei, porque aquilo não era só bicho, era sofrimento. A filosofia do medo. Naquele instante, sentado no chão da minha casa, tremendo feito galho fino, eu pensei uma coisa que nunca tinha pensado antes. Tudo que vive tem dor. E se aquela besta sentia dor, se aquele ser que andava ao lado dela estava entre dois mundos, então a besta não era só besta. Era castigo, era doença, era mudança, era coisa que a gente não entende. E eu entendi também outra coisa. A gente teme aquilo que não conhece. Mas às vezes, o que a gente deve temer mesmo é aquilo que conhece demais.
porque o povo podia inventar história, podia escolher culpado, podia apontar o dedo para seu caró, mas a verdade é que ninguém sabia. Ninguém sabe até hoje, só a mata sabe. A última coisa que eu vi. Depois do rugido, o bicho foi embora, caminhando, devagar. A sombra menor seguiu atrás, tropeçando um pouco, mas acompanhando, como um filhote seguindo a mãe, ou como um homem seguindo sua própria maldição. E quando chegaram na beira da mata, a sombra maior parou, olhou para trás, direto na direção da minha casa. Eu não vi olho, eu não vi dente, eu não vi garra, mas eu senti que ele olhou. E aí, numa velocidade que não combina com um bicho grande, ela desapareceu. Sumiu dentro da mata como se fosse parte dela. E a menor sumiu junto. E eu fiquei ali, respirando rápido, suando frio, tentando entender. A besta tinha vindo se despedir? Ou tinha vindo avisar? Ou tinha vindo mostrar que não tinha acabado? Eu não sei. Nunca soube. Até hoje. E aqui eu lhe digo, cabra véi, olhando no seu olho como se fosse fogueira de São João. Até hoje, quando venta forte em Chapadinha, o povo prende a respiração. Quando a mata estala à noite, a gente tranca a porta. Quando aparece pegada estranha na terra, ninguém dorme. E quando a lua cresce torta, meio amarela, meio doente, a cidade toda fica calada, esperando. Porque até hoje, ninguém sabe o que era, nem de onde veio, nem para onde foi, nem se ainda tá por aí, rondando, esperando a hora. E sabe o pior? Às vezes, bem às vezes, quando ando de tardinha na beira da mata, eu sinto que tem olho me seguindo. Um olho amarelo, grande, quente, como se lembrasse de mim. E eu penso, será que a sombra menor virou de vez? Será que a maior ainda protege? Será que um dia eles voltam? A mata não responde, ela só respira. E é isso, macho véi, essa foi a história, a parte que a gente sabe, a parte que não dá para esquecer. Agora, e aperta aí para ver o próximo vídeo que já tá aparecendo na tua tela, vice? Porque causo de mata nunca acaba de verdade. Ró, 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 fogo.